Salve Maria, viva Cristo Rei! Na catequese de hoje vamos conhecer a autoridade do magistério da Igreja. Já falamos sobre a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e hoje o Sagrado Magistério, a autoridade da Igreja. E aqui no nosso catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, vamos para o parágrafo 85 a 87. O que a Igreja nos ensina sobre o magistério? O magistério da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Aqui a Igreja está nos ensinando, que é a doutrina da nossa Igreja, quem tem autoridade de interpretar a palavra de Deus unicamente é o magistério. É o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, a hierarquia da Igreja. Quem tem autoridade de interpretar a palavra de Deus. Os exegetas, que estudam a palavra. E nós, leigo, catequista, temos a missão de ensinar aquilo que a Igreja ensina, o que o magistério nos ensina, o que é a doutrina da Igreja que está aqui no catecismo. E foi confiado ao bispo em comunhão com o sucessor de Pedro. O sucessor de Pedro, atual hoje, é o Papa Francisco. E aos bispos que têm essa responsabilidade de ensinar e interpretar a Sagrada Escritura autenticamente. É a autoridade que Jesus deu aos seus apóstolos. Confiou à Igreja a Pedro como o primeiro Papa e confiou aos outros apóstolos a autoridade autêntica de interpretar a Sagrada Escritura, porque eles foram testemunho ocular dos ensinamentos de Jesus. E vamos adiante. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com assistência do Espírito Santo, fielmente oculta aquela palavra, santamente aguarda fielmente e a expõe. E deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Aqui mais um ensinamento da Igreja, que a palavra de Deus não está, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas está a serviço dela. Por quê? Primeiramente, antes de vir a palavra escrita, vem a palavra por tradição. Antes de vir os primeiros escritos, primeiramente vem a tradição. Primeiros escritos do Novo Testamento é mais ou menos no ano 55. Primeira carta aos Tessalonicenses, quando Paulo escreve à comunidade de Tessalônica. Ainda não tinha o evangelho escrito. Então essa palavra era pregada boca a boca, pelos apóstolos, pelos diáconos, onde Paulo passava, deixava as comunidades, deixava o padre, deixava o bispo, depois voltava lá. E quando Paulo não podia retornar, ele escrevia a carta. Então, tal magistério não está acima da palavra de Deus, no serviço dela, porque a Bíblia, ela nasceu no meio da Igreja, no seio da Igreja. Eu preciso entender isso, Não é como nossos irmãos apartados na fé que colocam a Bíblia acima de tudo, só a palavra. Então, como eu já expliquei, tudo que está na Sagrada Escritura é verdade. A verdade também está na Sagrada Tradição, e a verdade também está no Sagrado Magistério. E essa autoridade de interpretar a Sagrada Escritura, Jesus confiou aos apóstolos, os padres e os bispos, e os diáconos estão ao serviço dos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Então, o magistério não está acima da palavra. Como entender essa palavra aqui? É que o magistério não pode aumentar nem diminuir
aquilo que os apóstolos ensinaram, que Jesus falou, e foi escrito, e foi transmitido oralmente. Então, aqui que se fala do depósito da fé. O que a igreja ensina é o que Jesus ensinou. O que os apóstolos, ou os discípulos dos apóstolos, pregaram, ensinaram. Então, a igreja guarda o depósito da fé. Tal os bispos, tal o magistério, eles não podem ensinar algo fora da Sagrada Escritura. A interpretação da Sagrada Escritura autêntica, mas é baseada na Bíblia. Então, por isso que fala que o magistério não está acima da palavra, mas está a serviço dela. E o Papa, o bispo, os padres, os diáconos, muito menos os leigos, têm autoridade para aumentar e diminuir aquilo que está na Sagrada Escritura ou na tradição. O magistério está a serviço dela. E lembramos que a Bíblia nasceu no seio da igreja, principalmente o Novo Testamento, né? Vamos adiante. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aqui uma citação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Recebe com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhe dão sob diferente forma. Então veja a autoridade que Jesus deu aqui aos seus apóstolos, né? A autoridade autêntica de interpretar as Sagradas Escrituras. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Essa é a autoridade da igreja. É a autoridade do magistério, a hierarquia da igreja. Por isso, o dogma fora da igreja não existe salvação. No parágrafo 846. E Santo Agostinho, aqui no parágrafo 119, ele vem afirmar com certeza, o doutor da igreja, né? Diz assim: eu não creria nos evangelhos se isto não levasse a autoridade da igreja católica. Porque hoje que nós temos a Bíblia, hoje, os 73 livros, 1333 capítulos e 37.700 versículos. Por conta da igreja. A igreja que guardou a palavra de Deus. No momento de perseguição, de tribulação, de sofrimento, a igreja estava ali. Muitos papas foram martirizados, bispo, padre, diácono. Quando a gente observar, os primeiros 5 papas foram assassinados: Pedro, Lino, Creto, Clemente, Evaristo e Anacreto. Os 5 primeiros papas foram assassinados por amor à palavra de Deus, por guardar esse depósito da fé. Então nós, como católico, apostólico romano, devemos também guardar essa palavra. Não fazer interpretação pessoal, mas autenticamente o que a igreja ensina. Por isso que quando a igreja proclama um dogma, é imutável. O Papa, assistido pelo Espírito Santo, ele não erra. E aqui nós temos a autoridade da igreja, do magistério, que tem autoridade para interpretar as Sagradas Escrituras, autenticamente a palavra de Deus. Escrita ou transmitida, é unicamente confiada aos apóstolos. E os apóstolos dos tempos atuais de hoje são os bispos. E os colaboradores, que são os padres, os diáconos e os catequistas, os leigos. A palavra leigo é o que está por dentro, não o que está por fora. É um conceito de a pessoa interpretar essa palavra erradamente. Nós somos batizados, sacerdote, profeta e rei, pelo sacramento do batismo. Mas é um sacerdócio comum, não ministerial. Ministerial é o padre, bispo e os diáconos. Eles são ministerial, então eles não são leigos. Tirando a hierarquia, todos nós somos leigos. Então leigo é o que está por dentro, não o que está por fora. Porque quando muitas vezes a pessoa vai falar sobre determinado assunto que não domina e fala: eu sou leigo sobre isso aí. Não, é errado essa palavra. Não cabe dessa forma.
palavra leigo é aquele que está por dentro, não aquele que está por fora. Então, todos aqueles que não fazem parte da hierarquia da igreja são leigos. E aqui nós observamos. Então, nós, como catequista, ensinamos o que a igreja ensina. O que a igreja ensina sobre a tradição, sobre o magistério, sobre a Sagrada Escritura. A gente só repete aquilo que a igreja fala. Não ensinamos, eu não concordo, eu não acho, eu não penso que é assim, nós não ensinamos da igreja. O ensinamento da igreja é o que Jesus falou em Mateus 5,37. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passa disso vem do maligno. Então, espero que tenha explicado com clareza a autoridade da igreja, a autoridade do magistério da igreja, que a igreja nos ensina e que nós seguimos. E você não obedece o magistério da igreja, você automaticamente deixa de ser católico. Pode até permanecer na igreja, mas você não é católico. Para que nós possamos permanecer católico, apostólico romano, ele tem que ser submisso. Nós temos que ser submissos à hierarquia, ao Papa, ao Bispo, ao nosso pároco, ao diácono, em comunhão com a Santa Amada Igreja. Se eu não aceito a autoridade do meu pároco, do meu bispo e do Papa, automaticamente eu deixo de ser católico. Eu causei um cisma, uma divisão. Então, ser católico é bom demais, mas não é fácil ser católico. Você precisa de renúncia, renunciar a muitas coisas. Você converter o seu coração para Deus, para seguir a Santa Amada Igreja. Amém? Em seguida eu vou gravar sobre os dogmas. Tá bom? Está visto tudo e permaneceram nele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.